Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, aí com muita notícia, muita informação, muitas novidades aí, principalmente sobre o mercado da bola, né? A gente vai fazer aquele resumão, né? A gente vai fazer aquela análise completa de tudo que está acontecendo em relação a jogadores que estão de saída do Vasco aí para a próxima temporada, né? A confirmação aí de mais um jogador que não continua aí para a temporada de 2024. Vamos falar também sobre negociações aí de atletas como Everton Ribeiro, o atacante Vargas do Atlético Mineiro. Vamos falar sobre dois jogadores brasileiros, né, que atuam lá no futebol, um na Europa, outro nos Emirados Árabes aí em término de contrato, que estão sendo sondados aí pelo Vasco da Gama. E também vamos falar sobre promessas sul-americanas, né, jogadores aí jovens que podem estar pintando no Vasco aí já nesse início de ano aí para o ano de 2024. Então eu quero convidar você, vascaíno, você que ainda não está seguindo a gente aqui no YouTube, né? Você que quer ficar por dentro do noticiário vascaíno todos os dias, para se inscrever aqui no nosso canal. Lá embaixo do vídeo tem aquele botão vermelho escrito inscreva-se. Você clica nele, vem fazer parte aqui dos mais de 470 mil vascaínos aí espalhados pelo Brasil inteiro, que todos os dias ficam aqui, né, por dentro das notícias do Vascão junto com a gente no nosso canal. E eu peço também a sua colaboração, né, deixando aquele joinha, deixando aquele like, deixando aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, né? Lembrando que cada joinha, cada like que você deixa aqui ajuda o canal a continuar crescendo, evoluindo, né, e cada vez mais atingindo aí, chegando a mais vascaínos espalhados aí pelo Brasil inteiro. Então quem puder dar essa moral, não esquece de correr lá embaixo, deixar aquele joinha no nosso vídeo. Combinado? Fechado? E antes de começar o vídeo, né, sei que a galera tá começando o ano aí, muita gente gastou muita grana aí, Natal, Ano Novo. Então você que tá precisando aí de uma graninha extra, né, você que tá precisando pagar uma dívida, fazer uma obra na sua casa, fica a dica, né? A galera da Mais Ágil, empresa aí, te ajuda a sacar o seu FGTS de forma antecipada, que é o seu fundo de garantia, né? Então quem quiser, manda uma mensagem para eles no primeiro link aqui na descrição do vídeo, né? Em menos de 24 horas, muitos de vocês aí conseguem ter essa grana já na sua conta bancária. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí de uma saída confirmada, né? O Vasco realmente não irá adquirir, né? O Vasco não vai comprar o goleiro Ivan. Informação que chegou a gente ontem, né? Que o goleiro realmente está muito próximo aí de fechar a transferência em definitivo para o Internacional de Porto Alegre, né? Ele que estava muito próximo de fechar com o América Mineiro ali por empréstimo, né? Mas como o Inter ele entrou na negociação para comprar o jogador, parece que realmente o Corinthians vai aí fazer essa transferência, né? O Vasco até tinha, né, vontade, o Vasco estava disposto a comprar o Ivan, mas o goleiro ele não queria se transferir em definitivo para o Vasco para ficar na reserva do Léo Jardim. E com isso, né, o goleiro ali acabou voltando para o Corinthians, né? O contrato de empréstimo dele com o Vasco se encerrou no dia 31 de dezembro. O Vasco não quis abrir uma negociação de compra para não deixar, obviamente, o jogador insatisfeito aqui no Rio de Janeiro. E agora, né, o Ivan aí realmente indo para um novo destino, né, seguindo a carreira dele num outro lugar. Fico triste, gostaria que ele tivesse continuado, acho um ótimo goleiro, acho que poderia ser uma briga muito saudável ali entre o Ivan e o Léo Jardim, mas enfim, a vida é assim. Agora temos aí o Léo Jardim como titular, o goleiro reserva do Vasco hoje é o Rolls, né, que é um menino da base. A gente não sabe ainda se o Vasco vai buscar um goleiro aí reserva ou se vai testar o Rolls aí já nesse início de temporada no Campeonato Carioca. Falar agora um pouquinho sobre dois jogadores que foram muito especulados no Vasco aí nos últimos dias, que são Everton Ribeiro, ex-jogador do Flamengo, né, o meio atacante aí que jogou muita bola no nosso rival, e também o atacante chileno Vargas do Atlético Mineiro, né? Os dois ali realmente tiveram os nomes sondados, inclusive o Everton Ribeiro chegou até a receber uma ligação direta do Alexandre Matos,
mas pela questão de rivalidade, né, pela questão aí de estar muito tempo jogando no Flamengo, parece que o Everton Ribeiro não quis aí uma transferência para o Vasco aí num primeiro momento, né, para não gerar confusão, sabe que a torcida do Flamengo ia pegar no pé dele, a torcida do Vasco ia pegar no pé dele também, né, a gente sabe como que a torcida do Vasco é ali chata com esse tipo de coisa em relação a transferências, em relação a clubes rivais, e acabou que o Everton Ribeiro realmente aí está se transferindo para o Bahia, né, parece que já acertou as bases salariais, já acertou ali o tempo de contrato e a tendência é que ele seja apresentado aí no decorrer dos próximos dias. Agora, em relação à situação do atacante chileno, o Vargas, né, um jogador ali que inclusive jogou muito tempo com o Medel na seleção chilena, né, veio para o Atlético Mineiro em 2019, fez grandes temporadas, 2020, 2021, mas acabou caindo de rendimento, já está com 34 anos, o empresário dele, que é o André Curi, que é o mesmo empresário que trouxe o Medel, que trouxe o Ramon Dias para o Vasco, que ajudou na negociação aí do Paulinho Paula também, ele ofereceu o jogador, parece que o Atlético Mineiro não conta com Vargas aí para a temporada de 2024 e com isso o André Curi, né, pelo bom relacionamento que ele tem com o Vasco, chegou, ó, Vargas está livre, tem vontade, tem interesse, o Vasco chegou lá, perguntou salário, perguntou ali quais seriam ali os interesses do jogador em relação a tempo de contrato e acabou que a negociação, pela informação que eu tenho, não evoluiu, né? Parece que não foi para frente, não quer dizer que melou, tá? Pode ser que o Vargas mude de ideia, aceite receber um salário menor, pode ser que aceite aí reduzir um tempo de contrato para não ter aí um contrato muito longo pela idade dele, né, que já é de 34 anos, mas nesse momento negociação travou, né, por questões ali burocráticas de contrato num primeiro momento. Enfim, é aguardar, vamos ver aí como que essa situação vai se desenrolar no decorrer dos próximos dias. Falar um pouquinho agora sobre meia atacante, né, Felipe Anderson, jogador que atua lá no futebol europeu, e Rafinha Alcântara, que joga nos Emirados Árabes. Realmente, o Vasco segue monitorando as duas possibilidades aí, né, de contratações. Não acredito que o Vasco traria os dois jogadores, até porque são dois jogadores que atuam na mesma posição, com a mesma idade. Então, acho que a situação de monitorar não quer dizer que o Vasco vai chegar e vai fazer proposta pelos dois atletas. Lembrando que os dois estão numa situação muito similar, né? Os dois têm contratos se encerrando lá no meio do ano, né? Em junho de 2024, já podem assinar um pré-contrato, né? Os dois ali já poderiam hoje chegar e assinar um pré-contrato com o Vasco para no meio da temporada serem jogadores vascaínos aí de graça, né? Sem o Vasco ter que pagar nenhum tipo de valor ali pela aquisição dos jogadores, mas são jogadores caros, né? São dois jogadores aí que não recebem menos ali de 800 a 900 mil reais por temporada. Então, nesse momento, segue ali o monitoramento, né? O Vasco segue ali buscando informações sobre o interesse dos dois a voltarem para o Brasil, né? Lembrando que Felipe Anderson ainda teria mercado tanto na Europa quanto no futebol aí dos Emirados Árabes, e o próprio Rafinha Alcântara, né? Um jogador de apenas 30 anos, caso ele tenha interesse, caso ele queira seguir jogando fora do Brasil, eu tenho certeza absoluta que ele conseguiria aí, pelas características, né? Um ótimo jogador, é um meia ali de muita categoria, por onde passou, foi muito vitorioso, Barcelona, PSG e também agora lá no mundo árabe. E agora falar um pouquinho sobre joias, promessas aí do futebol sul-americano. Como a gente sabe, né, o Alexandre Matos é um cara que ele é muito ativo nessa busca por jogadores ali de futuro, né, jogadores que podem render milhões aos clubes que ele passa. Foi assim no Palmeiras, foi assim no Galo, foi assim no Cruzeiro e foi assim recentemente lá no Atlético Paranaense, né? Foi ele que trouxe o Vitor Roque, né? Tirou o Vitor Roque do Cruzeiro e fez aí nada mais, nada menos do que a maior venda do futebol brasileiro aí em todos os tempos. E nesse momento o Vasco aí monitora, faz propostas ali para alguns jogadores. Como a gente sabe, o Vasco está buscando o atacante chileno Alexander Aravena, jogador da Universidade Católica, né? Um jogador muito jovem, de apenas 20 anos, mas que já fez uma temporada incrível em 2023, né? Em 25 jogos, ele fez 16 gols e deu 9 assistências aí, né? Inclusive sendo convocado para a seleção chilena já agora para as eliminatórias da Copa. Outros dois jogadores que também interessam ao Vasco são
o centroavante Luciano Rodrigues, jogador que atua no Uruguai, né? Um uruguaio de apenas 20 anos também, um jogador que inclusive já tem convocação também para a seleção lá do país dele, do Uruguai, um jogador aí que no último ano fez 15 gols, deu 6 assistências aí, como eu falei, com apenas 20 anos de idade, um jogador forte, um jogador de boa estatura e é um jogador que também tem uma boa bola aérea, né? Um jogador que sabe cabecear muito bem. O jogador já deu uma entrevista, inclusive, lá no Uruguai, comentando sobre a possibilidade de vestir a camisa do Vasco. Ele falou, ficaria muito orgulhoso, muito feliz de jogar num clube gigantesco como é o Vasco da Gama e ser comandado pelo Ramon Dias. A informação que vem do Uruguai é que o clube dele, né, o Liverpool do Uruguai, estaria apenas esperando a proposta oficial do Vasco aí para uma possível venda do jogador em definitivo. E outro jogador que também entrou no radar, né, que o Vasco aí entrou na briga pela contratação, é o meia atacante Benjamin Rolézer, né? Esse jogador já tinha sido especulado no Vasco no começo de 2023, o Vasco monitorou, o Vasco estudou aí o jogador durante todo o ano e agora voltou na briga, né? Corinthians, Botafogo e Vasco, os três aí, né, tentando a contratação desse atleta de 23 anos que joga pelo Estudiantes da Argentina. É outro jogador que também com um potencial de futuro muito grande, já foi convocado para a seleção sub-17, sub-20 e sub-23 lá da Argentina, né? E pela informação que eu obtive, o Corinthians teria desistido da contratação pelo fato de ter contratado o Rodrigo Garro, né? Que atua exatamente na mesma posição. Então parece que Vasco e Botafogo podem estar aí fazendo nessa queda de braço, podem estar aí nessa disputa pelo Benjamin Rolézer, jogador do Estudiantes da Argentina. Galera que está perguntando sobre quando o Vasco deve anunciar os próximos reforços, cara, eu vou falar para vocês, não duvidaria se ainda hoje algo aparecesse, né? Se ainda hoje aí o Alexandre Matos e as redes sociais do Vasco divulgassem alguma contratação. O Alexandre Matos, ele é um cara que trabalha muito na surdina, né? Ele faz um trabalho muito quieto, né? Aquele famoso mineirinho, vai aqui comendo pelos lados, vai ali devagarinho, né, fazendo o trabalho e do nada aí surge com as contratações, como foi, por exemplo, a do zagueiro João Vitor. Ninguém estava sabendo, ninguém estava comentando e do nada o nome do jogador apareceu e o Vasco anunciou a contratação em menos de 24 horas. Então eu não ficaria surpreso se ainda hoje aí o Vasco anunciasse mais um, dois ou até mais jogadores aí para o torcedor vascaíno. Beleza, rapaziada? Então, ó, antes de ir embora, deixa o joinha, deixa o like no vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, e quem puder também compartilhar o vídeo aí com os amigos, nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp. Lá embaixo tem um botão escrito compartilhar, clica nele e manda pra galera aí ficar bem informada junto com a gente aqui no canal. Beleza? Tamo junto de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!